O livro da Bíblia é verdadeiramente único em comparação com qualquer outra narrativa histórica disponível nas bibliotecas públicas. Começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo, abrangendo uma amplitude de eventos que nenhum outro livro histórico ousou cobrir. Isso se deve, em parte, ao fato de que ninguém estava presente no início dos tempos para testemunhar e documentar a criação do mundo. A singularidade da Bíblia também se manifesta na revelação do futuro. A Bíblia não apenas narra o passado, mas também revela o que está por vir. Isso não foi feito simplesmente para satisfazer a curiosidade, mas sim para preparar as pessoas para o que está por vir. O Senhor compartilhou essas profecias para que não sejamos surpreendidos pelos eventos finais e para evitar mal-entendidos. A franqueza de Jesus em compartilhar o que o futuro reserva é algo pelo qual devemos ser gratos. Muitas pessoas se perguntam se estamos nos tempos finais, mas a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, quando a primeira profecia sobre eles foi cumprida. A mensagem subjacente é que cada geração cristã deve estar pronta para a segunda vinda do Senhor. O livro sagrado está repleto de previsões, com 735 previsões sobre o futuro encontradas em suas páginas. Um quarto dos capítulos da Bíblia, de capa a capa, contém texto profético. Embora alguns livros enfatizem mais profecias do que outros, um total de 596 das 735 previsões já se concretizaram, cumprindo-se literalmente de acordo com as Escrituras. Isso significa que 81% de todas as profecias bíblicas já se tornaram realidade, e algumas delas foram feitas séculos antes de se cumprirem. Portanto, ter confiança na veracidade dessas profecias não é apenas justificado, mas uma lição significativa a ser aprendida. Acredite que as restantes 19 previsões também se concretizarão. Esta é uma taxa de acerto notável. A Bíblia já se mostrou 100% correta em cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Das previsões restantes, a maioria delas se relaciona ao retorno real de Jesus e os eventos subsequentes, dado que muitas dessas previsões ainda não se concretizaram antes do retorno de Jesus. Aproximadamente 20 delas permanecem, e estamos observando atentamente para vê-las se cumprir antes do retorno do Senhor. Entretanto, antes de esperarmos pelo retorno do Senhor, Jesus nos instruiu a vigiar e orar. Vigiar não significa simplesmente ficar parado e olhar para o céu, esperando que ele apareça. O que ele quis dizer é que devemos acompanhar atentamente os acontecimentos no mundo e discernir os sinais que ele nos deu para nos prepararmos. Vamos explorar Mateus, capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de sua segunda vinda. Ao responder à pergunta deles, Jesus forneceu uma resposta direta e inequívoca. Em Apocalipse, ele oferece uma resposta mais detalhada e abrangente. No entanto, aqui ele resume os sinais que precederão sua chegada. Os discípulos abordaram Jesus secretamente enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, e o diálogo é registrado em Mateus, capítulo 24, versículo de 3 a 36. Ninguém deveria ser enganado, pois muitos viriam em seu nome, alegando ser o Messias, e enganariam muitas pessoas. Eles também ouviriam falar de guerras e ameaças de guerras, mas Jesus os alertou para não entrarem em pânico, pois essas coisas devem acontecer. Os eventos ocorrerão, mas o fim não chegará de imediato. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas o começo das dificuldades, pois há muito mais por vir. Vocês, como meus seguidores, enfrentarão prisões, perseguições e morte. Serão alvos de ódio global e muitos se afastarão de minha presença, traindo e nutrindo ódio uns pelos outros. Além disso, falsos profetas surgirão, enganando muitas pessoas. O pecado se espalhará amplamente e o amor de muitos esfriará. No entanto, aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. As boas novas do reino serão proclamadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam.
E então, o fim virá. Chegará o dia em que vocês verão o cumprimento do que Daniel, o profeta, predisse, envolvendo o objeto sacrílego que causará a profanação no lugar santo. Leitor, preste atenção. Naqueles dias, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Aqueles que estiverem no telhado de suas casas não devem descer para pegar nada, e os que estiverem no campo não devem voltar. Ai daquelas mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois haverá uma tribulação maior do que em qualquer período desde o início do mundo e que nunca mais se repetirá. Na verdade, a não ser que esses dias de calamidade sejam abreviados, ninguém sobreviverá. No entanto, por causa dos escolhidos de Deus, esses dias serão encurtados. Portanto, se alguém lhes disser: "Eis o Messias, aqui está ele", ou "Lá está ele", não acreditem, pois surgirão falsos messias e falsos profetas, realizando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus. Fiquem atentos, pois eu já os avisei com antecedência. Se alguém disser: "Eis o Messias no deserto", não se preocupem em ir procurar, ou "ele está escondido aqui", não acreditem. Pois, assim como o relâmpago brilha do leste ao oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como a reunião de abutres indica que há uma carcaça nas proximidades, esses sinais indicam que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá nos céus. Haverá lamento entre todos os povos da terra, e eles verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens dos céus com grande poder e majestade. Ele enviará seus anjos com o som de uma grande trombeta, e eles reunirão seus escolhidos dos 4 cantos do mundo, dos confins dos céus. Aprendam uma lição com a figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que a sua vinda está próxima, à porta. Em verdade lhes digo, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Entretanto, ninguém conhece o dia e a hora exatos em que tudo isso ocorrerá, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Nesse trecho, Jesus nos apresentou 4 sinais distintos de sua segunda vinda. Vamos examiná-los. O primeiro sinal envolve a ocorrência de desastres e distúrbios no mundo, como guerras, fomes e terremotos. Embora tais eventos tenham sido uma constante por mais de 2000 anos, eles estão se tornando mais intensos e frequentes. O segundo sinal alerta para o engano que se espalhará dentro e fora da igreja. Jesus menciona falsos cristos ou falsos messias que se aproveitarão da agitação causada por desastres naturais para afirmarem que são salvadores. Este engano pode ser extremamente perigoso, levando as pessoas a seguir líderes falsos para lugares remotos e perigosos. A história está repleta de exemplos de tais enganos. Falsos salvadores que alegam ser o Messias prometido para resolver todos os nossos problemas proliferam à medida que as adversidades se multiplicam. No entanto, Jesus nos aconselha a não entrarmos em pânico ou nos alarmarmos diante de notícias de novas guerras, tragédias ou fomes. Sua mensagem é surpreendente. Esses eventos, embora dolorosos, não sinalizam uma crise mortal, mas são mais comparáveis a dores de parto. Ao ler sobre desastres na mídia, devemos entender que essas aflições são como as dores do parto, indicando o nascimento de algo novo. Essa perspectiva deve transformar nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando e, por isso, não devemos nos alarmar ou nos desesperar tanto quanto o mundo em relação a essas ocorrências. Os desastres ao redor do mundo são, na verdade, os sinais do nascimento de um novo mundo. Portanto, nosso coração não é perturbado, mas esperançoso. Enquanto sentimos empatia por aqueles que enfrentam tragédias, mantemos a esperança e aguardamos o nascimento de um novo mundo. Em resumo, o conselho de Jesus é claro:
Não entre em pânico, não fique perturbado e até mesmo regozije-se, pois todos esses eventos são indícios de um novo começo. O segundo sinal de sua vinda não se manifesta no mundo, mas dentro da igreja. O primeiro sinal, como mencionado anteriormente, envolve guerras, terremotos e fomes. O segundo sinal, que se desdobra dentro da igreja, é composto por 3 partes distintas. A primeira parte é a perseguição, com os cristãos sendo odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal envolve uma notável diminuição no número de membros da igreja. O amor de muitas pessoas esfriará, especialmente quando a igreja enfrentar uma pressão intensa. Muitos cristãos nominais, e possivelmente todos os verdadeiros seguidores de Cristo, cederão sob o peso de uma perseguição universal, e seus fervores esfriarão. A terceira parte desse sinal surpreendente é que o Evangelho será pregado a todas as etnias do mundo. A terceira parte do sinal é a proclamação do Evangelho. Uma igreja menor e purificada terá um impacto muito maior no mundo, e é exatamente isso que Jesus está sugerindo. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano nisso. Estamos cientes dos ensinamentos enganosos dos falsos profetas, que em tempos de conflito ensinam a paz em vez de confrontar as realidades. Eles oferecem consolo, dizendo que tudo ficará bem e que nada de ruim acontecerá. Jesus nos aconselha a não cair nas armadilhas desses falsos profetas. Devemos continuar firmes e não nos deixar levar por suas palavras enganosas. Jesus diz que, quando esse sinal ocorrer e todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o momento de permanecermos fiéis ao seu ensinamento. Por que devemos esperar essa hostilidade? A resposta está no fato de que, como o trigo e o joio crescem juntos, quanto mais perto estão da maturidade plena, mais tensão existe entre eles. Portanto, é natural que os cristãos enfrentem pressões no final. Os cristãos são considerados desajustados sociais, porque não pertencemos a este mundo. Nossa cidadania está nos reinos celestiais, e nossa singularidade pode gerar hostilidade. Como Jesus era tão diferente dos outros que atraiu ódio contra si mesmo, João capítulo 15, versículo 19, nós também podemos experimentar essa hostilidade. É importante lembrar que, embora não seja agradável ser desprezado, é um sinal de que estamos seguindo os passos de Cristo. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, a angústia em Jerusalém. Geograficamente, esse evento será limitado. Nessa passagem, Jesus faz referência às profecias de Daniel, que mencionam um personagem chamado a Abominação da Desolação. Este personagem é um homem que se estabelece na cidade de Deus, autodenomina-se Deus e recusa a autoridade de qualquer outro. Ele é um tirano cuja chegada terá implicações globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Jesus afirma que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após esse evento, o que nos permitirá saber quando ele está chegando e estaremos preparados. Quando esse sinal se manifestar, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano. Será um evento rápido e dramático. Toda a luz natural desaparecerá. O sol ficará escuro, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías descreve que os céus serão enrolados como um tapete, e todas as estrelas do céu se dissolverão. Os céus serão recolhidos como um pergaminho, e todas as estrelas cairão como folhas murchas de uma videira ou da folhagem de uma figueira. A luz natural sumirá, deixando apenas a iluminação artificial para iluminar a terra. As pessoas podem perguntar o que está acontecendo. Os cristãos exclamarão que o sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar logo antes disso acontecer. Deus apagará as luzes do céu como preparação para o brilho do relâmpago que marcará o retorno de Cristo. Ele retornará nas nuvens à terra e nós o encontraremos. Não nos reuniremos em um estádio terrestre, pois não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Em vez disso, o encontraremos no ar, e isso será suficiente. Essa perspectiva é verdadeiramente incrível. Quando vemos todos esses eventos, sabemos que ele está nos portões, prestes a voltar para nos levar consigo. Em seguida,
Jesus apresenta uma lição simples sobre a figueira. Muitos cristãos interpretaram erroneamente essa passagem. Ele afirma: agora aprendam uma lição com a figueira. Assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas brotarem, você sabe que o verão está próximo. Jesus nos está dizendo que, da mesma forma que você percebe os sinais da mudança das estações ao observar uma figueira, quando você notar esses 4 sinais dos últimos tempos, você saberá que o tempo da sua vinda está próximo. A analogia da figueira não é uma alegoria, mas uma comparação direta com experiências cotidianas, como frequentemente fazia em seus ensinamentos. Infelizmente, muitas pessoas interpretaram erroneamente essa analogia ao longo do tempo. Encerrando nossa discussão, qual é a música de adoração que o ajudou a se sentir mais próximo de Deus? Compartilhe seus pensamentos e suas opiniões sobre esse conteúdo nos comentários. E se esse vídeo ressoou com você, não se esqueça de deixar seu curtir para apoiar o canal. E claro, inscreva-se para mais conteúdos interessantes sobre a Bíblia. Até a próxima!